Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Na Verdade. E hoje a gente está recebendo de novo a Bruna Torlai, que ela já veio aqui no nosso programa. A gente conversou na primeira vez que ela veio sobre o custo de se defender a verdade, né? E ela deu alguns exemplos da vida dela que nos impressionaram bastante. Então, se você perdeu, acesse o nosso site www.rs21.com.br/naverdade e procura esse episódio que está valendo muito a pena. E ela está aqui de novo. Vocês já perceberam, né? Quem assistiu, que rende uma conversa com a Bruna, né? Uma delícia receber você, Bruna. Obrigada, viu? Por retornar à nossa casa. Um prazer é todo meu. Um prazer estar com vocês duas de novo. E a Vivi também está aqui. Vivi, boa noite. Oi, Isa. Oi, Bruna. Que bom que você está de volta. A nossa conversa rendeu, mas sempre fica um pouquinho a mais que a gente queria ter, não é? É verdade, fica um gostinho assim, Fica de quero mais. E aí ela voltou hoje, né? E a gente vai conversar sobre a dignidade da pessoa humana, né? A gente, como filho de Deus, eu, você, cada um de nós, a gente tem uma dignidade que é própria da nossa condição. Só que atualmente, não só atualmente, né? Vira e mexe isso acontece, mas hoje está muito forte um ataque, uma agressão à dignidade, à nossa dignidade, da nossa condição de ser humano, de pessoa humana. E o que é triste, gente, é que muitas vezes quem foi agredido na sua dignidade agride o outro, né? Ele sofreu aquilo e ele quer que o outro sofra também, né? Com ou sem culpa, depois a gente conversa sobre isso, mas o fato é que isso acontece. Então, a Bruna, ela voltou ao programa, né? Para quem não a conhece e está conhecendo agora, ela é escritora, ela é filósofa e ela é fundadora e editora-chefe da revista Esmeril, né? Então, para começar já, Bruna, assim, o que seria a dignidade da pessoa humana? Olha, é uma pergunta que as pessoas se fazem há muito tempo e nos últimos 2 séculos é que a resposta começou a variar, né? A dignidade da pessoa humana é justamente aquilo que nos torna diferentes de uma pedra, né, de um animal. Nós não somos apenas um poço de instintos. O Aristóteles diz, o homem é um animal racional. Então, se você diz o homem é um animal, sim, mas um animal racional. A capacidade de refletir, de pensar, ou seja, a existência em nós de uma consciência nos diferencia dos demais seres. E essa é uma das percepções fundamentais dos seres humanos que modela a tal da cultura ocidental. Com o cristianismo é mais clara do que nunca, né? Porque aí quando você define os homens como filhos de Deus, fica completamente clara a razão dessa dignidade. Os gregos não tinham essa percepção, né? Eles não são, então, assim, Aristóteles, Platão, esses filósofos que viveram aí 4 séculos antes de Cristo, 3 séculos antes de Cristo, embora não fossem, né, por uma questão das circunstâncias históricas, cristãos propriamente ditos, eles têm a clareza total de que os homens não são apenas animais, são animais de um outro tipo, animais com consciência. Então, a dignidade das pessoas, a dignidade do ser humano é a capacidade de se perguntar quem nós somos, para onde nós vamos, onde nós estamos, né? Que são as 3 perguntas fundamentais que definem o exercício da consciência. Então, exercitar a consciência é coisa de pessoas que têm uma alma que se expande, né? Uma pessoa que tem luz interna, ela vai se reconhecer fazendo essas questões, exercitando a consciência. Agora, a partir do momento que as pessoas param de pensar e viram autômatos que reproduzem slogans, que repetem como papagaios ideias cuja origem elas desconhecem, a partir desse momento as pessoas elas vão perdendo a conexão com a própria alma. E quando você perde a conexão com a própria alma, você se reduz a um animal. Quando você se separa daquilo que te dignifica, você se reduz a um ser perecível, incapaz de aperfeiçoamento e que responde a impulsos irracionais. Então você é o ser que, se você é irritado, você reage violentamente. Você não se pergunta, mas por que eu estou irritado? O que é irritação? O que é a ira? A ira me torna uma pessoa melhor? Será que essa pessoa fez isso porque ela errou e ela é humana? Ou será que essa pessoa fez porque ela me odeia? Não, você simplesmente reage.
Então, na verdade, sem dignidade humana, quando as pessoas perdem o vínculo com a própria alma, elas se reduzem a animais. Né? E aí todo mundo fala, né, a minha mãe tem uma coisa muito engraçada, ela se choca, ela fala, mas a pessoa estudou tanto, é um cientista, é tão inteligente, como pode não ter consciência de si? Falo, mas não tem nada a ver. Habilidades intelectuais podem também ser aprendidas por automatismo. A pessoa, digamos, decora, aprende fórmulas. Isso não é a consciência. Consciência é perguntar-se quem nós somos, para onde nós vamos, onde nós estamos, né? De onde nós viemos. Essas perguntas fundamentais sobre a nossa essência. Então, não é o conhecimento científico tal que nos dignifica. Ô, Bruna, eu tô lembrando que meus filhos estavam tendo aula de filosofia e aí tinha uma lição para fazer, eles sabem que eu adoro, né? E aí eu fui e ajudei eles na lição. E aí eu comecei a tentar trazer um pouquinho essa questão desses questionamentos mesmo, né? Mas, filho, para que você tá aqui? Porque, não, vamos pensar. E um deles, eu me lembrei agora que eu achei tão engraçado, ele falou, ai, mãe, mas tudo para você vem com filosofia, tudo você... E, na verdade, é isso, né? Exato. Nós perdemos essa capacidade de fazer essas 3 perguntas para nós, né? E no outro programa a gente tratou muito dessa questão, né? Por que a gente perdeu essa capacidade de fazer essas 3 perguntas para nós? Porque é aí que está o eixo da nossa existência. Agora, fica muito bizarro quando o homem, que não é um animal irracional, passa a se portar como tal. Sim. Porque ele não foi criado para aquilo, né? Então fica uma coisa medonha, fica algo realmente monstruoso. E é o que nós temos visto muito hoje. E o que é pior é que eu percebo que às vezes, quer dizer, não sei se é pior, tá? Foi só um... Eu só fiz isso para começar a conversar. Não sei se é pior mesmo, mas o que eu percebo é que as pessoas acham que essa falta de reflexão mais profunda é só ser prático. Assim, que eu sou muito prática. Isso. Entendeu? Como se quem pensasse não é nada prático, só estorva. Entendeu? Você não vem com essas conversas profundas pra cima de mim, porque eu sou uma pessoa prática, eu toco minha vida, eu não enrolo e vamos, Olha, Isa, vamos, mas entendeu? aí eu tenho que dar a mão à palmatória. Você sabe que o Paulo, meu marido, ele sempre gostou muito de filosofar. E na época que eu andava realmente lá toda feministazinha, né, toda, enfim... Tive o meu momento negro. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Eu vou dar a mão à palmatória. E quando ele vinha conversar, eu falava, ai, gente, lá vem ele querendo filosofar. E é isso mesmo, mas sabe por quê? Porque, no fundo, aquilo está nos incomodando. E se nos incomoda, é porque ele está latente ali. Porque isso é do homem, é do humano, né? E eu não quero que a pessoa escancare ali a verdade, o questionamento ou a falsidade daquilo que eu estou vivendo. Mas é por isso que reagem com agressividade, né? Como você falou no início, abrindo esse programa, as pessoas que têm a dignidade violentada submetem os outros à violência. Por quê? Justamente por isso, elas sentem esse incômodo porque tem uma alma ali. Né? Só que como elas perdem a conexão, elas já não reconhecem o valor delas pela essa capacidade de reflexão, elas reagem violentamente a quem as recorda disso. Fala, não, se faça perguntas, quem você é? E aí a maneira delas retribuírem para a sociedade essa violência é reproduzindo esse ser vazio delas. Né? Então, assim, não, como que eu defendo o meu amor próprio, eu sendo uma pessoa vazia, ampliando esse vazio, pelo menos eu não estou sozinha. Então é muito complicado, porque aí vai um efeito cascata, e o desespero e o niilismo dessas pessoas vai se expandindo. Né? E o que a gente vive hoje é isso, uma expansão sistemática de niilismo. Só que ela vem glamourizada, né, Glamourizada. Bruna? Ela vem com glamour, né? Claro. Do homem prático, do homem resolvido, exatamente. Se você fala, olha, você é um infeliz, não fica bonito. Mas você diz, você gosta de viver a vida? Aí fica bonito. Se você diz, não, se você fala você é um devasso, aí a pessoa vai pensar. Se você diz, você é hedonista, você gosta dos prazeres da vida, aí a marca cola. Pode até ser, né? Não, eu sou hedonista. Não, você é um infeliz que não consegue ir um dia para sua cama sem se encharcar de bebida. Você não é um hedonista. Você é uma pessoa amargurada, você não consegue se olhar no espelho. Né? Uma coisa é a gente ter prazeres frugais, né? Outra coisa é você
viciado em droga. São coisas diferentes. Não é ser hedonista, né? Não conseguir ir para a cama sem se encharcar. Sim. Então, assim... tem que dar nome para as coisas, né? Não adianta. Ô, Bruna, agora você contou pra gente, né, que lá, desde antes de Cristo, os filósofos já conseguiam perceber uma dignidade no homem, claro, né? Já diferenciado. Já diferenciado. E isso, gente, é que assim, depois que alguém já falou, fica óbvio pra gente, né? Mas se a gente observar, o homem, ele consegue, por exemplo, sentir sede e não tomar. Ele consegue fazer esse movimento, seja por uma mortificação, por exemplo, né? Eu vou fazer isso aqui pelas almas do purgatório e vou passar um pouquinho de sede. Imagina, né, o bicho, ele só não vai tomar se não tiver à disposição, porque se aparecer ali, né, ele vai e vai tomar água, que ele está com sede. Outra coisa, que eu só estou dando esses exemplos para ver como é só uma observação. Mas esse seu exemplo é perfeito, porque é justamente observando isso que os filósofos antigos falam de liberdade, é por meio da observação da vontade. Os seres humanos, eles têm uma dignidade porque eles são seres capazes de vontade, a vontade é livre. Então, você está dando exemplo das mortificações. Muitas das mortificações absorvidas por ordens cristãs, elas têm um precedente entre os estoicos, por exemplo. É engraçado, porque eles absorvem, há uma influência. Né? Os estoicos, que são filósofos que eu particularmente admiro, gosto, leio muito, né? O epicurismo é uma bobagem, mas o estoicismo foi uma escola filosófica importante. E a ascese era algo fundamental para eles, e as mortificações, os exercícios, os sacrifícios que a gente observa com clareza nas ordens cristãs, era algo que eles praticavam. Que eles já percebiam que os fortaleciam, né? O próprio tem um filósofo que é o Cleantes. Cleantes, ele, por exemplo, quando ele disse, não, eu vivi o bastante, ele pratica o jejum até morrer. Ele já era velhinho, já tinha cumprido o que ele achava que era a missão dele aqui, nessa vida, e ele, por alguma razão, ele passa a jejuar. Então, veja, nós não somos animais. Como esse exemplo foi excepcional. Porque é aí que a gente percebe que a gente tem uma vontade. Isso. E aí, a Bruna também já falou pra gente o quê? Que, então, antes de Cristo, já era palpável e percebida essa questão da dignidade, e depois, com a revelação, né? Então, Deus se faz homem e ensina o homem a ser o próprio homem, né? Então, a gente é filho no filho, né? A dignidade do ser humano, ela passa a ficar, então, super escancarada, vamos dizer assim, com a vinda de Cristo na plenitude dos tempos. E todas essas questões, elas passaram então a ser vividas com um sentido superior, vamos falar assim, né? Porque agora é por amor a Deus e por amor ao próximo. Então, o ser humano era capaz de reconhecer a dignidade que o outro tem também de fazer o bem, né? E daí a gente viu como a igreja passou fazendo o bem e construindo o Ocidente do jeito que ela construiu, né? Então, cuidando dos leprosos, os orfanatos, enfim. Educando as escolas. Agora, em algum momento, a dignidade começou a ser atacada, né? Na verdade, ela começou, parece que a ser corrompida. Né? Então, o que aconteceu, Bruno? Isso coincide também com a perda de prestígio da igreja. Agora, tem uma coisa que é importante a gente considerar, que a gente esquece aqui, desde a antiguidade, né? Se a gente analisa desde o Império Romano, eu traduzi uma obra que fala justamente sobre isso. Desde o Império Romano, a religião ela é politizada, ela é usada como instrumento político. As tradições sempre foram reconhecidas lá pelos romanos como grande cimento social. Então, a fé de um grupo de pessoas em tais valores é o que as mantém unidas. E Roma, para administrar a cidade, como que eles faziam? Os mesmos homens que eram cônsules políticos eram sacerdotes. Então, o mesmo que fazia ali um sacrifício, um mistério, ou predizia o futuro, era também um general. E aí você tinha no livro Jardim das Aflições, Olavo de Carvalho explicita isso de maneira muito clara. Você tem uma relação horizontal entre, digamos, a espiritualidade e a vida política, a vida em sociedade, né? O cosmo, o pertencimento ao cosmo e o pertencimento à cidade, eles são
mesclados. Inseparáveis. Inseparáveis. Ali, né? Essa é. E tem uma obra que eu até traduzido no Montesquieu, que chama Dissertação sobre a Política dos Romanos em Matéria de Religião. E eu traduzi porque eu falo, olha como esta obra, claro que o Montesquieu elogia, mas ele diz, olha, o que os romanos tinham era o gênio da república. Tudo era política para eles, até religião. E eu traduzi essa obra porque é importante a gente entender que isso vem da antiguidade. E aí, o que acontece? Esse método, isso é redescoberto quando os textos dos antigos chegam aos humanistas, lá pelo Renascimento. Né? No Renascimento, essa ideia passa a ter prestígio. Só fazendo um parênteses para ficar assim, pontuar para as pessoas que quando Cristo foi questionado sobre isso, ele deixou clara a importância da separação, né? Ele falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então... Perfeito esse seu ponto, e nessa mesma obra, O Jardim das Aflições, é uma obra um pouco difícil do Olavo, mas ele trata esse assunto de maneira muito clara. Ele diz, quando você tem o cristianismo, você não tem mais essa relação horizontal, você tem o indivíduo e Deus. Aí você se instala uma linha vertical que separa essa maneira de viver que era dos romanos, de ter uma linha direta entre a espiritualidade, a tradição religiosa, né, poder sacerdotal e poder político. E aí o que acontece? Só que isso é redescoberto no Renascimento, eles querem recuperar isso a todo custo. Então, quando você tem a gênese do dito Estado moderno, que é esse modelo de sociedade onde o Estado passa a ter cada vez mais poder e o indivíduo ser cada vez mais esmagado, isso começa ali, século 14, 15, né? Você tem o Henrique, pai da Elizabeth I, né? Você tem o Henrique VIII na Inglaterra, se tornando chefe da igreja. Então, o que você tem do Renascimento para cá é a apropriação da religião pelos estados para fins políticos. Ali, esse é o germe da diluição da dignidade. Porque você tem esse vínculo horizontal, Deus e o indivíduo. A partir do momento que a esfera política sequestra essa relação para fins políticos, o indivíduo, a consciência individual, ela é massacrada, né? Isso não é respeitado. Então você politiza a própria busca pela dignidade, a própria expressão da dignidade. Bruna, só para eu entender um pouquinho, nesse momento aí, então, eu posso pensar que a dignidade que me era conferida por Deus e que ficou tão clara ali no cristianismo, nessa horizontal, pelo exemplo, né, do próprio Cristo, ali ela passa a ser confiscada pelo Estado e é o Estado que começa a dizer o que é a dignidade da pessoa humana. Exato, é daí que a gente tem direitos humanos. Não é o Beccaria, você que é da área, você sabe de quando que ele é. Né? É o autor moderno. Né? E é o cara que escreve dos delitos e das penas, é a primeira, se coloca em questão os castigos. Será que os castigos é a melhor maneira de penalizar e tal? Ou seja, até aquela justiça humana que existia, né? De, por exemplo, uma mãe tem o filho morto, ela quer justiça de alguma maneira. Né? Então, assim, por mais que seja um pecado ter o impulso de matar aquele que matou seu filho, esse impulso era respeitado, porque ela fala, não, mas espera aí, ela tem direito a ter esse sentimento, e você tinha, sim, um respeito das pessoas, né, da comunidade, por isso, a partir do momento que você tem o direito, no Estado moderno, o Estado de Direito, né, começa a se construir, isso é arrancado também dos indivíduos. O indivíduo não tem nem o direito de ficar louco com as modalidades da justiça. Ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Isso é do indivíduo. Não estou dizendo que isso é bom. Mas no Estado moderno, reprime-se até a indignação das pessoas com uma violência atroz, como você vê o seu filho morrer na sua frente. Né? Se eu visse algo acontecer com a minha filha, eu não tenho dúvida do que eu faria. Não estou dizendo que é bonito que eu faria, mas eu avançaria imediatamente no agressor. Eu faria isso mesmo. Né? Isso é algo... Agora, a gente vive num mundo em que isso é arrancado de nós. Ter uma reação que, por mais que ela seja violenta, ela é fruto de a gente perceber que uma injusta agressão, né? Uma injusta agressão foi cometida e você quer reagir contra aquilo. Isso é o quê? Um ato de vontade. Você não está agindo aquilo como um animal, você quer fazer aquilo. Então, o Estado ele vai confiscando todas as liberdades individuais. E aí o Estado passa a ser aquele que formata
o que é ou o que não é dignidade da pessoa humana, porque aí a gente não tem como nós não pensarmos, por exemplo, nessa questão do aborto, né? O bebê concebido, indefeso, ele não tem a mesma dignidade da mãe, né? Ele pode ser morto. Porque o Estado decidiu. Né? Porque o Estado decide isso. Então, nós vamos percebendo, assim, são monstruosidades criadas pelo Estado que em nada correspondem à dignidade do ser humano. E tem gente que defende isso achando que com ela vai ser diferente, entendeu? Isso que eu não entendo. Tem gente que acha que não é errado, né? Você colocar tudo isso na mão do Estado, achando que com ela o Estado vai agir diferente. No fundo, eu não sei se eu estou viajando. Mas, em última análise, o ser humano, além dele ter a dignidade amputada, além dele não ter respeitado o seu ato de vontade, das suas liberdades individuais, ele ainda vai ser instrumentalizado, né? Totalmente, totalmente. Na verdade, isso vai piorando, né? Isso começa ali atrás, isso vai piorando, vai sendo piorado. Aí você tem também, a ciência passa a ter a dignidade que antigamente tinha a religião, né? E quem é o que dá a palavra final sobre o que é certo e errado é o cientista. E é só isso que vale. E é só a palavra da ciência. Então, se o cientista disser, não, mas até tantas semanas não é um ser humano, mas não é um ser humano que a gente está excluindo, não é um ser humano que a gente está sufocando. E é muito complicado você pensar nesses termos, porque como o cientista pode ser... como é que você pode atribuir poder sacerdotal a um cientista se a gente tem uma relação direta entre indivíduo e Deus? Como é que você pode arrancar do indivíduo essa reflexão? Você está tirando dele responsabilidade. Então, na verdade, as pessoas estão infantilizadas hoje em dia justamente porque a responsabilidade foi tirada. Se a responsabilidade foi tirada, inclusive de errar, porque assim... E assumir as consequências porque errar é humano, isso é simples, mas não é porque você errou que você vai dar uma desculpa. Assuma como erro e siga em frente. Não, as pessoas já não acham, elas acham que elas são infalíveis. Elas dão uma desculpa aqui, uma desculpa ali, uma desculpa ali, né? E o Estado, por ter tirado a responsabilidade, esse Estado que vai se tornando cada vez maior, ele propicia, ele alimenta, ele retroalimenta esse indivíduo infantilizado e sem dignidade. E isso a gente vê muito, por exemplo, nessas defesas de minorias, né? Totalmente. É o Estado totalmente. Papai que precisa me defender porque eu, pessoa adulta, mas mulher, não sou capaz da minha defesa, né? Eu preciso das cotas porque eu sou mulher, então eu preciso de uma cota para entrar. E veja, é um contrassenso, porque eu me garanto dentro dos meus méritos, junto com todos os demais. Mas eu preciso daquele Estado todo-poderoso, papaizão, dizendo, vem cá porque você é um imbecil e eu preciso te proteger. Você não é capaz de tomar decisões por si mesmo, né? Então, essa infantilização, e nós vamos cedendo a isso. Né? Nós vamos cedendo. Não, pode ser. Não, isso é papel do Estado. Não, o Estado tem que garantir o mínimo. Exato. Olha, o que é papel do Estado? Se você analisar hoje o que é papel do Estado, o Estado se tornou... O que a gente tem hoje é a tal da religião civil. Né? O Estado determinando a vida individual das pessoas. O Estado determinando o que você pensa. Quando você tem um Estado querendo interferir na liberdade de consciência... acabou a dignidade humana, porque o que é o Estado? São pessoas. Então, na verdade, basicamente, você tem algumas pessoas tendo poder sobre outras. Um número pequeno de pessoas querendo dizer como todas as outras têm de ser. Então, é um furto, né? É assumir o papel de Deus diante de outros homens. Então, e aí a gente volta em toda a questão que a gente vem tratando, né? E tem aquele poema do Milton, O Paraíso Perdido, a grande obra revolucionária, e ele descreve ali a mentalidade revolucionária, que é sempre tomar o papel de Deus diante de outros homens. Esse é o ponto. E esse é o mundo contemporâneo que nós vivemos, é o mundo moderno, né? que o contemporâneo é uma extensão da mentalidade moderna. Nós vamos ter que aprofundar isso, gente. Agora a gente só vai dar uma paradinha para o intervalo. No próximo bloco a gente retoma com essa ideia para a gente aprofundar, porque tudo é muito sério. Isso tem um impacto na nossa vida mesmo, no cotidiano, muito grande. Está na hora da gente tirar algumas escaminhas aí dos nossos olhos para a gente defender a nossa liberdade e a nossa dignidade. Então fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta.
Obrigada.